Olá, camarada! Meu nome é Milton Barbosa. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do quadro Marxismo Vivo, do canal Escola de Socialismo. O assunto que vamos tratar hoje é sobre a relação entre a economia solidária e o socialismo. A economia solidária é um movimento social, político e teórico que se propõe a construir uma nova economia aqui e agora para ir além dos marcos atuais do capitalismo. Fundamenta-se nos processos históricos que buscam retomar e transformar a realidade social vigente, marcada por uma enorme crise civilizacional, cujas características principais são a degradação do trabalho e da natureza, fontes da existência social. Enquanto o movimento social pode ser definido como o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras que, além de defender as pautas sindicais tradicionais, propõe crescente controle do trabalho sobre o capital, seja como estratégia de inclusão socioprodutiva coletiva ou como estratégia coletiva de desenvolvimento local e territorial. A economia solidária possui diversas dimensões e vamos tratar de algumas delas. A começar pela ideia de economia solidária como estratégia de inclusão produtiva. Nesta dimensão, a economia solidária articula ações de combate à pobreza e à exclusão socioeconômica, organizando coletivos de trabalhadores e trabalhadoras para a produção e comercialização, com o intuito de gerar trabalho e renda. Politicamente, adapta-se a conquistas que melhoram as condições de vida e reformem o sistema de exploração do capital sobre o trabalho. Outra dimensão é o da economia solidária como estratégia de desenvolvimento local e territorial. Neste caso, a economia solidária articula ações de incidência dos coletivos de produtores solidários sobre o sistema ou sistemas produtivos locais e territoriais, formando-se redes de produção, comercialização, logística, crédito e inovação tecnológica. Nesse contexto, o horizonte político é ampliado para além da melhoria das condições de trabalho e renda. Os coletivos solidários passam a se interessar, por exemplo, pela natureza e controle das políticas públicas nas diferentes dimensões das atividades que eles mesmos realizam. Além disso, é preciso desenvolver, no âmbito dos coletivos, as competências e habilidades necessárias à formação de suas redes de cooperação. A ação em rede, as incidências sobre os níveis municipal, estadual e nacional das políticas e o domínio crescente de cadeias produtivas que têm impacto socioeconômico e cultural local e territorial são formas concretas de organizar o povo em torno da questão do desenvolvimento. Isso significa que é possível organizar o povo com o programa socialista e não apenas com a tática. Neste ponto é que a economia solidária pode tornar-se um movimento eminentemente político, com impacto transformador no seu entorno e como projeto de construção de um marco civilizatório superior ao capitalismo. E é aqui que chegamos à ideia de economia solidária como estratégia de emancipação do trabalho. A economia solidária se distingue por organizar-se em coletivos autogestionários para produzir ou consumir bens e serviços, produzir ou consumir conhecimentos, saberes, tecnologias, etc. Quando essa forma milenar de organização encontra-se com o desafio de desenvolver o local e o território, valorizando o trabalho e a natureza, e ainda mais, quando esses coletivos de produtores e produtoras de mercadorias adquirem o direito ou foram sujeitados a não venderem a sua força de trabalho ao capital, as possibilidades de emancipação do trabalho deixam de ser apenas teóricas e podem ser uma estratégia de construção, aqui e agora, de sociabilidades mais avançadas, efetivamente emancipadoras. Na economia solidária, nesse estágio de desenvolvimento, a construção do socialismo torna-se um problema político prático. Do ponto de vista teórico, a economia solidária desafia dogmas e realiza algumas rupturas epistemológicas. Eu vou apenas citar dois tópicos. Primeiro, está desafiando o dogma de que só após a tomada do poder e do Estado pela classe operária e instauração de um novo regime de classes é possível desenvolver as relações sociais socialistas.
A economia solidária demonstra que aqueles que não serão mais incluídos como força de trabalho empregada pelo capital, por uma imposição da crise estrutural do sistema capitalista, incluem-se socioprodutivamente, desafiam-se a dominar cadeias e sistemas produtivos locais e territoriais e a superar as limitações da gestão autocrática das empresas capitalistas, as formas neoliberais de desvalorização do trabalho e a sanha devastadora do meio ambiente. Do ponto de vista epistemológico, são bastante diversificados os movimentos e as ideias empenhadas em tecer uma realidade social solidária, fundada na felicidade de cada um e no bem-viver de todos. A economia solidária torna-se um ponto de encontro, no qual convivem formas de sentir e saber antigos e modernos. Ela resgata os saberes e as tecnologias tradicionais e explora as suas complementaridades com o saber técnico e científico modernos. A economia solidária admite a experimentação imediata, que confere ou não validade aos processos de cuidados com a vida e de intervenção racional no mundo, e a experimentação extensiva no tempo e espaço social, que pouco a pouco demonstra sua validade e praticidade. Isso nos leva a uma epistemologia mais dialógica e dialética, onde a prática histórica e social convive com a praxis da produção industrial. A economia solidária traz a construção do socialismo para o terreno da praxis social cotidiana, a se realizar nos terreiros, nos quintais, no chão da fábrica, nas aldeias, nos quilombos, nos pontos de cultura e arte, nos coletivos de recicladores e recicladoras. Enfim, a economia solidária é uma proposta em que a solidariedade é colocada como o meio pelo qual podemos enfrentar a atual crise civilizatória. Então, pessoal, para quem quiser continuar aprofundando esse tema da economia solidária e do socialismo, uma boa dica de leitura são os livros do Paul Singer, que você encontra no site paulsinger.com.br. É uma literatura fácil, inicial e bastante interessante. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.